Gaivota conta para a mãe que no momento não sabe quando se casará com Salinas, porque tem muitos projetos para cumprir pela frente, além dela e do seu filho, que são sua família. Carmela comenta que quando ela namorava o Sebastião, não pensava isso. Ela avisa que foi ingênua e boba demais, mas que agora é uma mulher diferente do que era antes. Carmela pensa que deu mau exemplo à filha e acha que ela quer criar o filho sozinha. No restaurante, Marcela serve frutos do mar para o irmão. Sebastião comenta que o prato parece delicioso. Ele elogia por Marcela ter colocado no cardápio um alimento que está em alta. Ele prova o prato e acha uma delícia. Ele elogia o tempero da comida e parabeniza a irmã. Carlos fala que estão escolhendo as músicas para tocar ali no bar. Lemarcos leva outro prato para o Sebastião provar, chamado Minha Gordinha. Marcela estranha o nome do prato e acha engraçado. Sebastião prova a comida e pede que eles fixem o prato no menu, porque está incrível. Os três ficam felizes. Arthur e Gaivota se encontram. Eles se abraçam. Arthur avisa que vai à Café Elite ver o patrão. Gaivota e Salinas chegam e veem Sebastião. Sebastião dá bom dia a eles. Eles pegam o mesmo elevador juntos. Salinas e Gaivota saem juntos. Arthur fala para Sebastião que conseguiu um café especial caramelizado, torrado e preparado por suas próprias mãos. Sebastião elogia o café e o prepara. Arthur elogia a empresa. Sebastião comenta que ficou preocupado por ele querer falar com ele pessoalmente. Arthur fala que esteve no bar do Pedro e soube que o motorista do pai do Carlos Mário, Wilson, acusou Gaivota da tentativa do sequestro do Otávio. Arthur avisa que o Wilson foi pago para culpar Gaivota. Ele ainda diz que o Ivan não deve saber o tipo de gente que esse cara é. Sebastião afirma que o Ivan sabe perfeitamente com quem estão fazendo negócios. Sebastião vai ao escritório do irmão e diz que tem certeza de que ele sabe muito bem, porque o motorista do Carlos Mário mentiu e acusou Gaivota e Carmela de terem tentado sequestrar o papai. Ivan se faz de desentendido. Ele pede que o irmão pergunte para o Carlos Mário. Sebastião joga uma pasta na mesa do irmão e pergunta se ele não entende aquilo também. Sebastião fala que ele mostrou para a família deles uma pasta com auditoria, diferente, com números alterados. Sebastião pede explicações para o fulano. O imbecil do Ivan fica sem saber o que falar. Enquanto isso, Martim treina por um tempo. De repente, recebe a visita de Lucrécia. Ele avisa que estava fazendo exercícios e queria ter se arrumado melhor para ela. Ela pede perdão por ter vindo e avisa que chegou umas revistas de designs para ela ali. Lucrécia entrega um lenço que trouxe para ele. Martim convida a loira para tomar um café com ele. Ivan conta para Sebastião que cometeu um erro grave, mas sua intenção nunca foi roubar a empresa e nem a família. Sebastião fala que essa história toda não é normal, mas o que ele fez foi fraude por usar funcionários da empresa para fazer esse rolo. Sebastião acusa ele de roubar a própria família. Ivan fala que todos eles recebem os dividendos graças a ele. Sebastião joga na cara de Ivan que essa empresa foi criada e dirigida pelo pai deles, e não por ele. Ivan pede que o Sebastião faça o que quiser. Sebastião pede que ele confesse para a mãe e para todos os irmãos tudo o que fez. Martim pensa em transferir para Lucrécia o suposto dinheiro dos lucros dela. O cara pensa e fala que tem outro investimento com mais rentabilidade e aconselha ela a entrar no negócio, para daqui 6 meses triplicar o valor. Lucrécia cai na lábia do golpista e aceita fazer o que ele pede. Ivan diz a Sebastião que sempre investiu fora do país, mas nem sempre teve bons resultados. Sebastião pede que ele o explique melhor. Ivan fala que a Lucrécia o pediu um favor e por isso fez o que fez. Ivan fala que o pai da Lucrécia deu uma herança para ela de umas propriedades e teve que lançar esse dinheiro e usou as contas da empresa para isso. Sebastião pergunta como ele cometeu essa burrice. Ivan admite o erro que cometeu e informa que isso implica em questões fiscais. Sebastião argumenta que é crime e pergunta se a mãe dele sabe. Ivan diz que não e que o pai dele sabia. Ivan inventa que seu pai o entendeu, mas o Xavier não tinha motivo de dar pitaco nesse assunto. Os dois discutem e Ivan pede que o irmão faça o que quiser e que até o denuncie. Lucrécia decide desabafar todos os seus problemas com Martim, mostrando suas fraquezas e fragilidades.
Ivan diz a Sebastião que quando soube da gravidade da situação, pediu ao Pablo Emílio para ajustar o relatório financeiro e colocar o número na realidade da empresa. Sebastião pergunta o que eles fizeram com o dinheiro da herança da Lucrécia e se mobiliaram a casa. Ivan debocha do irmão, dizendo que não tem problema sua esposa lhe dar um presente. Ele aproveita para debochar de Sebastião, por Lúcia nunca dar nada para ele e por ele ainda ter que pagar as dívidas do pai dela. Sebastião diz que a Lúcia é sua esposa, mãe da sua filha, e pelo menos não precisa roubar ninguém para dar o que ela precisa. Sebastião pede que Ivan fale com a mãe deles e que despeça o Pablo Emílio da empresa. Ivan não aceita. Sebastião pede que ele também se demita. Lucrécia conta para Martim que admira muito o Ivan, mas no momento só sente vontade de se afastar dele. A moça chora muito e, em seguida, pede que ele se esqueça de tudo que ela falou. Martim fala que o Ivan foi o culpado de tudo que aconteceu e afirma que ela fez o que pôde. Martim fala que ela é uma mulher impressionante, que merece o melhor. Ele limpa as lágrimas da moça e passa um sentimento de segurança para ela. Lucrécia acaba indo embora. Aurélio recebe um convite para ir para Bogotá, participar da festa dos 70 anos, da fazenda dos Valejo. Ele avisa a namorada que vão para Bogotá juntos. Eles se beijam. Aurélio informa Maracuxa que farão um agradecimento pro seu pai. Aurélio avisa que irá para Bogotá de ônibus. Margarida pergunta se a passagem é cara. Aurélio fala que depende do ônibus. Margarida pensa em ir com eles. Salinas informa Gaivota que podem começar as gravações na data que ela se reunir com as demais mulheres. Gaivota gosta da ideia e fala para Leônidas que queria escolher uma mulher para ser a protagonista da história, que pode contá-los como a rotina de trabalho dela no cafezal. Gaivota pensa em Margarida para ser a protagonista desta história e participar desse projeto. Márcia chega a ter Gaivota. Gaivota apresenta Leônidas para a danadinha. Márcia elogia Leônidas para Gaivota. Gaivota convida para tomar um café. Margarida pede a Aurélio e a amiga para ir com eles para Bogotá. Margarida quer ir para Bogotá para ir a uma ONG procurar seu filho. Aurélio fala que não será bom chegarem lá na homenagem que farão pro Otávio, com a irmã do sujeito que caluniou Gaivota e Carmela. Maracutia defende a amiga. Margarida aceita passar por isso se tiver que procurar seu filho. Maracuxa fala para Aurélio que ele passou de todos os limites e afirma que ajudará a amiga, porque ela só tem eles dois. Lucrécia visita Lúcia e fica um tempinho com a bebê dela. Lúcia fala que tem sentido muita dor e não amamentou o filho. Lucrécia pede que Lúcia tente amamentar a bebê. Lúcia fala que o pós-parto tem sido difícil e sempre tem sentido dor no peito, na barriga e no corpo todo. Lúcia comenta que não gosta de ficar presa naquela casa o tempo todo e avisa que o Sebastião sempre chega em casa tarde demais. Lúcia fala que está tentando salvar seu casamento, mas aparece no seu caminho as pessoas que mais lhe prejudicam: Gaivota e seu pai. Márcia diz a Gaivota que ela foi muito corajosa nessa vida, por ter passado tudo nessa vida colhendo café e indo atrás desse homem. E agora se tornou uma brilhante empresária. Gaivota afirma que ainda não chegou no seu alcance, mas algum dia chegará lá onde quer. Márcia brinda por Gaivota. Márcia conta que, além de Leônidas ser bonito, ele parece gostar muito dela. Gaivota fala que o Sebastião terminou com ela, porque envolveram ela e sua mãe no suposto sequestro do Otávio, para depois que ela salvasse Otávio, que ele dasse a elas uma recompensa. Gaivota revela a Márcia que foi o Wilson quem inventou tudo isso. Júlia diz a Lúcia que se arrependeu e avisa que não vê nenhum perigo e muito menos atitude ruim do Sebastião, pois ele está comprometido com ela e a Sofia. Lúcia diz que ele só está comprometido com a Sofia, mas com ela não. Júlia fala que faz tudo para ajudá-la, mas avisa que se ela continuar com essa obsessão pelo Sebastião, vai acabar o aborrecendo. Lucrécia avisa Júlia que sua relação com Ivan está cada dia pior e informa que está morando com seus pais. Ivan avisa Pablo Emílio que Sebastião quer que ele o demita. Ivan fala que falou para Sebastião que aquele dinheiro era da Lucrécia, mas falou que ele o ajudou. Pablo Emílio percebe que se ferrou de novo e sozinho dessa vez. Pablo Emílio diz a Ivan que não deveria pagar sozinho por uma coisa que ele também está envolvido. Pablo Emílio adverte Ivan, dizendo que não vai pagar por isso sozinho, e avisa que não vai cair sozinho nisso e que, se for preso, o levará junto para a prisão.
Júlia comenta com as meninas que estão produzindo um excelente café, que o Otávio sempre falou que seria bom. Lúcia suspeita que Ivan esteja escondendo algo, porque ele está aparecendo cada dia mais com Carlos Mário. Júlia não escuta o que elas dizem, porque se distrai com Paula, que mostra para a mãe alguns vestidos de noiva de uma revista. Lúcia pergunta a Paula onde ela conheceu Martim. Paula conta que ele era conhecido de uma amiga sua. Lúcia pergunta se ela conhece mais alguém da família dele. Paula fala que conhecerá a família do seu noivo nessa viagem. Lucrécia fala que os pais de Martim devem ser especiais, assim como ele. Gaivota comenta com Márcia que a irmã do Wilson é sua amiga e que ela trabalha no cafezal da fazenda Casa Blanca. E quando ela soube que o Wilson tinha contado isso, ligou os pontos e falou com ele. Gaivota diz que no dia que tentaram sequestrar o Otávio, estava trabalhando na lavoura de café e viu uns homens com a cara coberta descendo nas encostas. Gaivota fala que quando foi com Leônidas na fazenda do Carlos Mário, o Wilson recebeu todos eles. Ela relembra o momento em que estava na fazenda de Carlos Mário e de quando viu o sequestro de Otávio acontecendo. Gaivota diz a Márcia que tem certeza que o Wilson ajudou no sequestro do Otávio. Ela fala que não contou isso antes, porque queria evitar problemas, mas hoje quer entender o motivo de terem tirado ela e sua mãe do lugar que trabalharam a vida inteira. Márcia pergunta se ela imagina quem está por trás de tudo isso. Gaivota avisa que suspeita do Ivan Valejo. Márcia fala que vai ajudá-la a investigar tudo isso, mas pede que ela tome cuidado, porque isso pode ser perigoso. Ivan diz a Pablo Emílio que não quer demiti-lo, mas precisará apagar esse incêndio. Pablo fala que a única pessoa que assinou os papéis da exportação foi o Sebastião. Ivan fala que isso aconteceu há alguns meses e que o Sebastião saberia comprovar que não estava no país. Pablo fala que pode dar um jeito de manipular tudo isso, mas depois do que ele lhe disse, não tem ânimo de fazer nada. Pablo diz a Ivan que não vai pagar o pato para salvá-lo. Pablo fala que se ele não manter seu cargo na empresa, terá problemas com ele e também com o Carlos Mário. Pablo fala que é mais conveniente mandarem o Sebastião para a cadeia. Margarida termina de guardar uns sacos de café. Aurélio pede perdão a ela. Ele fala que sempre fica irritado por tudo que o irmão dela faz. Margarida avisa que ele não tem direito de falar isso, porque foi um dos primeiros que acreditou na história e expulsou Carmela e Gaivota dali. Aurélio admite que errou e fala que acha que é por isso que sente tanta raiva, se lembrar da sua culpa. Margarida pergunta se ele quer que ela pare de trabalhar ali. Ela diz que tudo o que ele fala é como se quisesse vê-la longe dali. Ele fica calado. Ela pede que ele pare de tratá-la mal, porque vai começar a responder à altura. Ele pede perdão novamente e afirma que não quer brigar. Ele a abraça. Ele fala que quando tiver tudo pronto para a viagem, a avisará. Gaivota diz a Leônidas que a Márcia vai ajudá-la a investigar tudo isso. Leônidas pede que ela tome cuidado com o marido da Márcia, pois não sabem se é ele ou o Ivan quem estão envolvidos nisso. Gaivota acha tudo muito estranho, pois as coisas parecem não se encaixar. Eles não entendem de onde surgiu a amizade de Ivan e Carlos Mário. Márcia chega em casa e avisa Carlos Mário que saiu para fazer compras e visitou a Gaivota. Márcia fala que a Gaivota está trabalhando do lado da Café Elite, com o Dr. Salinas. Márcia elogia a amiga para o marido. Gaivota pede que Leônidas resolva as coisas, porque vai aproveitar para ir em casa ver o Fernandinho. Ele concorda. Gaivota vê Sebastião novamente e eles se cumprimentam. Sebastião avisa Gaivota que ela e Leônidas estão convidados para a homenagem que fará para o seu pai. Sebastião conta que ela e Carmela foram muito importantes na vida do seu pai e merecem estar nessa homenagem. Leônidas chama Gaivota para ir embora. Sebastião pede desculpas a Gaivota em nome de sua família, pela acusação que fizeram com elas do falso sequestro do seu pai. Sebastião fala que já sabem quem fez isso e vão investigar o motivo. Ele lamenta e ela agradece. Márcia diz a Carlos Mário que o Wilson foi na delegacia e disse que a Gaivota e a Carmela tinham inventado a história do sequestro para tirar dinheiro do Otávio.
Carlos acha isso muito estranho. Carlos Mário concorda e não acha que o Wilson tenha uma mente tão boa para inventar tudo isso. O moribundo pergunta por que a gaivota a disse isso. Márcia diz que a gaivota foi expulsa da fazenda e não conseguirá mais trabalho lá. Márcia fala que gaivota está melhor agora e acha que o que todos fizeram a ela foi até que bom, porque ela conseguiu se reerguer. Márcia nota o marido muito preocupado. Ela diz que alguém mandou o Wilson inventar essa história. Carlos Mário pede que ela tome cuidado com o que diz, porque é patrão do Wilson e não pode se meter em problemas. Márcia o chama de fofinho e fala que o Wilson não dá um passo se ele não mandar. Márcia fala que o Otávio seria sequestrado pelo Wilson. Ele pergunta de onde ela tirou isso. Márcia fala que a gaivota lhe disse tudo e ainda afirmou que no dia do sequestro reconheceu a voz do Wilson. Leônidas fala para Sebastião que precisam ter cuidado pela segurança da gaivota, para essa informação do Wilson não se espalhar. Sebastião concorda. Gaivota se despede do ex. Leônidas diz a gaivota que, ao que parece, Sebastião não teve nada a ver com isso, e a família dele também não. Leônidas questiona a Armada se isso muda as coisas entre ela e Sebastião.